Olá, olá, meus amigos, estamos de volta para as nossas aulas sobre a parte geral do Código Civil. Estamos tratando sobre a pessoa natural. Na última aula, falamos sobre o que é pessoa, distinguimos a pessoa natural da pessoa jurídica e diferenciamos as expressões personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Pois agora seguimos a nossa jornada, artigo 2º, tá? Eu me peço licença para você, porque nesse início a gente vai ter que trabalhar realmente quase que um artigo por bloco, porque esses temas aqui eles são extensos, tem muita doutrina, tem muito debate doutrinário, tem muita questão conceitual e tudo isso aqui pode cair na sua prova. Portanto, nós precisamos aqui realmente dissecar, né, as questões envolvendo esses artigos iniciais e por isso a gente vai trabalhando quase que um bloco por artigo. Nesse bloco, falaremos sobre o início da personalidade. Você se lembra o que é personalidade? Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa e que garante uma proteção mínima por parte do Estado, chamada de direitos da personalidade. Beleza. A despeito da discussão ali, né, do debate em torno do conceito de personalidade, capacidade de direito, que apresentei no último bloco, aqui nós encontramos um outro debate enorme na doutrina e que repercute em concursos públicos. Qual é o marco inicial da personalidade? Quando começa a personalidade jurídica? Muito debate. Se formos buscar a fundo, são mais de 14 teorias distintas. Mas, no nosso direito, 3 teorias se destacaram. E 2 delas ainda hoje, muita divisão. De modo que realmente precisamos reservar esse bloco para falar só sobre o início da personalidade. Iniciamos com a leitura do artigo 2º do Código Civil. Observe o artigo 2º do Código Civil. Para muitos, professor, a gente não precisava gastar. Basta ler o artigo 2º e acabou a aula, tchau e bênção. Quem dera. Liga lá, ó. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Professor, qual que é o problema? Está falando ali, ó. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Qual que é a dificuldade? Veja a sequência. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E aí eu te pergunto, o que é personalidade? O que é personalidade? Personalidade não é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil? Pois é. Se a personalidade ela começa do nascimento com vida, a pergunta que eu te faço é, como é que aquele que ainda não nasceu já titulariza direitos e já tem os seus direitos protegidos pelo Estado? Esse texto parece contraditório, não? Sim, parece. Esse texto realmente ele é conflitante, contraditório, porque na primeira parte o legislador nos diz que a personalidade começa o nascimento com vida. Mas aí ele coloca um ponto vírgula e logo em seguida diz que aquele que ainda não nasceu tem direitos. E tem direitos protegidos pelo Estado. Opa! Deu fight aí, né? Deu conflito aí. É desta briga, desse conflito, que surgem, então, as variadas teorias em torno do início da personalidade e do início da pessoa humana. Primeira teoria, primeira corrente é a teoria natalista. Né? Natal me transmite a ideia de nascimento, de modo que a teoria natalista, também chamada de teoria negativista, é aquela que afirma que a personalidade ela começa
do nascimento com vida. Ponto. E começando do nascimento com vida, por isso a teoria é negativista, esta corrente nega a personalidade do nascituro. Para aqueles que se afiliam à corrente natalista, o nascituro, portanto, não tem personalidade. Não tem personalidade. Ok? Então ela se afilia a essa primeira parte aqui do artigo 2º. A personalidade começa do nascimento e do nascimento com vida. Meus caros, nascituro não tem direito. Nascituro não tem personalidade. Acabou. A essa corrente se afiliam alguns nomes importantes. Vicente Raó, Silvio Rodrigues, Eduardo Spínola, Arnold Walde. Só que essa corrente tem um problema gravíssimo. Ok? Veja bem. Essa é a beleza do direito, né? A gente discute bastante, a gente bate boca bastante. E como vimos, nomes fortíssimos do direito são afiliados à corrente natalista. Só que claramente essa corrente tem alguns problemas sérios. Porque em direito, meus amigos, o que não é pessoa é coisa. Eu disse para vocês que a personalidade, a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, é o atributo que define a pessoa. Eu sou pessoa porque eu tenho personalidade. Ponto. Porque eu tenho personalidade jurídica. O que não tem personalidade jurídica não é pessoa. É coisa. Por isso, muito embora você goste do seu animalzinho, né? Ainda hoje, animal é coisa. Porque animal não tem personalidade. Inclusive, o animal ele é classificado como bem móvel, de uma subespécie denominada semovente, que é o bem móvel que move-se sozinho. Animal não tem personalidade, portanto é coisa. É coisa. E aí, notem o seguinte. A corrente natalista diz que a personalidade começa do nascimento com vida. Nega a personalidade do nascituro. Portanto, sob essa corrente, o nascituro deveria ser qualificado como coisa. Mas não parece exagero? Não soa estranho afirmar que aquele feto que está crescendo ali na barriga da mamãe é uma coisa? Compartilho com os senhores as lições do grande mestre civilista Carlos Roberto Gonçalves. Veja lá o que ele diz. Muitas são as críticas à mencionada teoria natalista. Afirma-se, por exemplo, que entendendo que o nascituro não é uma pessoa, admite a referida teoria que ele deve ser, então, tratado como uma coisa. Só que tem um detalhe. Ouvida-se ainda de que há no Código Civil um sistema de proteção ao nascituro, com as mesmas conotações da conferida a qualquer ser dotado de personalidade. É aqui que a teoria se vê em xeque. Para a teoria natalista, à luz da primeira parte do artigo 2º do Código Civil, a personalidade ela começa do nascimento com vida. É uma teoria negativista, porque nega a personalidade do nascituro. Só que, ou você é pessoa, ou é coisa. Então, para essa teoria, a conclusão seria de que o nascituro é coisa. Ok. Até aí, nenhum problema. Nenhum problema se, no nosso Código Civil, nós não encontrássemos uma larga proteção ao nascituro e uma proteção que é própria de pessoa. Uma proteção que é destinada àqueles que têm personalidade. Então você percebe como que o Código Civil ele fica contraditório nessa parte?
Porque o mesmo Código Civil que diz que a personalidade começa do nascimento com vida, diz que coloca a salvo os direitos do nascituro desde a sua concepção. Pô, não tem personalidade, tem direitos? São contrassenso. Mas se não bastasse, quando nós vamos analisando o Código Civil a fundo, outros direitos, outras proteções próprias de pessoa, de entes dotados de personalidade, também são conferidos ao nascituro. Como disse, a teoria, então, fica em xeque. E aparece a segunda teoria. Teoria que é majoritariamente adotada no Brasil, inclusive nas cortes superiores, que é a teoria concepcionista. Tá? Também fortes nomes afiliados à corrente concepcionista. Silmara Chinelato, talvez uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto, Francisco Amaral, Clóvis Bevilacqua e a genial civilista Maria Helena Diniz, afiliadas à corrente concepcionista. Para a corrente concepcionista, que prega a segunda parte do artigo 2º, a personalidade ela começa da concepção. Portanto, esta é uma teoria dita positivista. Por quê? Porque reconhece a personalidade do nascituro. Reconhece a personalidade do nascituro. Para a teoria concepcionista, a personalidade começa no momento da concepção. Então, o nascituro é pessoa humana. Por quê? Porque já é dotado de personalidade. Mas o que é nascituro, professor? Isso aqui é uma aula fundamental de direito civil. O que é nascituro? O senhor disse que a discussão é exatamente essa. Para os natalistas, a personalidade começa do nascimento com vida e, portanto, o nascituro não é pessoa. Já para os concepcionistas, a personalidade começa da concepção e, portanto, o nascituro é pessoa. O que é nascituro? Qual é o conceito jurídico de nascituro? Entende-se por nascituro o ente concebido, portanto, fecundado, o gameta masculino fecundou o gameta feminino, concebido, ainda não nascido, e que, portanto, é dotado de vida intrauterina. Nascituro é o ente concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina. O ponto distintivo do nascituro para o embrião criopreservado é esse último aqui, Com os avanços da biotecnologia, hoje nós temos uma população significativa no Brasil de embriões congelados, de embriões criopreservados. A diferença do nascituro para o embrião criopreservado é exatamente essa. O embrião criopreservado já foi concebido. Ainda não nasceu, óbvio, está congelado. Mas ele não é dotado de vida intrauterina. Então é o ponto distintivo. Nascituro, ente concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina. Como eu disse, a teoria natalista ela fica em xeque porque, de fato, no nosso ordenamento jurídico, existem muitos direitos do nascituro. A proteção do nascituro no nosso ordenamento jurídico, ela é consideravelmente ampla. Professor, mas quais são esses direitos tantos assim do nascituro, que deveriam me convencer de que, de fato, a personalidade começa da concepção? Quais são esses direitos? Trago aqui um rol que é meramente exemplificativo, tá? Existem outros afora, mas que já é um rol bastante extenso. O nascituro, ele tem direito de personalidade. Aí já derruba tudo, Nascituro tem direito de personalidade. Como é que ele tem direito de personalidade e não teria personalidade, Já poderia parar aqui. O nascituro, ele tem direito de personalidade.
Porque ele tem direito à integridade física, tem direito à integridade moral, tem direito à vida. Exatamente. O nascituro tem direito à proteção pré-natal. Você vai encontrar lá no ECA, inclusive. O nascituro tem direito a alimentos. O nascituro é considerado herdeiro. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Meus caros, entenda o seguinte. Quem não é dotado de personalidade é coisa. E coisa não pode titularizar direitos. O seu animal é coisa. Portanto, o seu animal não pode ser seu herdeiro. Você não pode deixar um testamento para o seu animal. Você não pode fazer uma doação para ele. Por quê? Porque é coisa. Só que o mesmo Código Civil que diz que a personalidade começa do nascimento com vida, também me diz que o nascituro é herdeiro legítimo. Artigo 1798 do Código Civil vai dizer: legitimam-se a herdar, olha que curioso, a pessoa natural concebida ou ainda não concebida, melhor dizendo, legitimam-se a suceder a pessoa natural nascida ou ainda não nascida. A pessoa natural nascida ou concebida, à época da abertura da sucessão. O mesmo Código Civil que diz que a personalidade começa do nascimento com vida, reconhece a existência de pessoa não nascida ainda. Mesmo Código Civil reconhece o nascituro como herdeiro legítimo. Como herdeiro legítimo. Artigo 1798. E se não for herdeiro legítimo, eu posso deixar para o nascituro um testamento, meus amigos. Eu não posso deixar um testamento para o meu cachorro. Eu não posso deixar um testamento para um santo, para um espírito, porque são coisas, não são dotados de personalidade. Mas eu posso deixar um testamento em benefício da minha sobrinha que ainda está na barriga da minha irmã. Minha irmã está grávida. Portanto, ali tem um nascituro, ente já concebido, ainda não nascido, com vida intrauterina. Eu posso deixar um testamento em benefício do nascituro, atribuindo herança testamentária ou legado. Posso fazer uma doação. E algo que o STJ tem decidido reiteradamente, inclusive publicou informativo, você sabe que para concurso público informativo é muito importante, né? Informativo 459 do Código Civil. Do Código Civil, informativo 459 do STJ. É uma jurisprudência bem pacífica, já no Superior Tribunal de Justiça. Os genitores do nascituro que morrer em acidente de trânsito têm direito ao seguro DPVAT. O seguro de DPVAT, você sabe, né? É aquele que serve, né, como indenização para quem sofrer danos decorrentes, danos físicos, né, decorrentes de acidente automobilístico, para situações em que a pessoa morre num acidente de trânsito, né? Aí a família recebe o DPVAT. O STJ já julgou algumas vezes casos em que, em razão de acidente automobilístico, a senhora ali que estava grávida perdeu o bebê. Perdeu o bebê morreu. E determinou-se o direito a receber o seguro DPVAT. Eu não tenho seguro DPVAT se o meu cachorrinho morrer no acidente de trânsito. Mas o STJ disse que os genitores do feto morto no acidente de trânsito têm direito a receber seguro de DPVAT. Informativo 459. Por isso disse
que majoritariamente a doutrina e a jurisprudência admite que... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente gostaria de pedir desculpas para você, pedir licença, pois atrapalhei os seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer os nossos professores, conhecer a nossa metodologia e a nossa qualidade. Este curso completaço, claro, incluindo o restante dessa videoaula e muito mais videoaulas, um curso super atualizado, super competitivo, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você pode ter certeza, pode se matricular, cumpra as nossas orientações pedagógicas, faça o nosso personal coach, que é a nossa metodologia de ensino, nossa metodologia 100% baseada em meta de estudos, que se você seguir as nossas orientações e cumprir as suas metas, pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Gostou? Tem um link aqui para você fazer a matrícula ou entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês! Forte abraço! Clique lá